Alô, amigos, vamos ver agora para concluir pirâmides, secção feita em uma pirâmide por um plano paralelo ao plano, título grande, né? Ao plano da base. Vamos nessa? Então veja só. Considere aqui uma pirâmide. Certo? Um momento. Fique tranquilo. Consideremos aqui uma pirâmide. Certo? Vamos dizer que a área da base dessa pirâmide é B maiúsculo. Que o volume dessa pirâmide é V maiúsculo. Que a aresta da base dessa pirâmide é L maiúsculo. E que a altura desta pirâmide é H maiúsculo. Então vamos repassar. H maiúsculo é a altura da pirâmide. L maiúsculo é a aresta da base da pirâmide. V maiúsculo é o volume da pirâmide. E B maiúsculo é a área da base dessa pirâmide. Imagine agora que você seccione, que você corte esta pirâmide através de um plano beta que é paralelo à base da pirâmide, que é paralelo ao plano da base da pirâmide. Esta é a secção feita. E deste plano de secção para cima, você fica com uma pirâmidezinha de área de base B minúsculo, de aresta de base L minúsculo, certinho ou não? De altura H minúsculo e de volume V minúsculo. Como as alturas e as arestas da base são elementos lineares, e essa pirâmide que fica do plano de secção para cima é uma redução da pirâmide inicial, a pirâmide inicial é uma ampliação dessa pirâmidezinha. Como essas duas pirâmides são semelhantes, seus elementos lineares são proporcionais. Então você pode dizer que a altura da ampliação está para a altura da redução, assim como a aresta da base da ampliação está para a aresta da base da redução. Não é? E qualquer uma dessas duas razões, como é entre elementos lineares, ela é a razão de semelhança. Moral da história. Então, a área da base da ampliação está para a área da base da redução. E como aqui é uma razão entre áreas, é igual ao quadrado da razão de semelhança, que é entre elementos lineares. Então, ou eu pego como razão de semelhança a razão das alturas ou das arestas. Vou pegar das alturas, Hzão sobre Hzinho. Então, a razão entre as áreas de base da ampliação e da redução é igual ao quadrado da razão entre as respectivas alturas. Então, a razão entre os volumes, o volume da ampliação sobre o volume da redução, se a razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança,
A razão entre os volumes é o cubo da razão de semelhança. Sensacional. Agora veja que coisa interessante. Essa parte da pirâmide que fica entre o plano de secção e o plano da base da pirâmide inicial, essa parte é chamada de tronco de pirâmide de bases paralelas. E o Enem gosta muito de botar questões onde você vai ter que calcular. Bora para aqui. O Enem gosta de colocar questões onde você tem que calcular o volume do tronco, que é a parte da pirâmide, que fica entre o plano da base da pirâmide inicial e o plano de secção. Não sei se você concorda comigo que o volume do tronco é igual ao volume da pirâmide maior, que é a ampliação, área da base vezes altura sobre 3, menos o volume da redução da pirâmide que fica do plano de secção para cima, que é área da base vezes altura sobre 3. Então o volume do tronco é 1/3, vamos colocar esse 1/3 em evidência, vezes 1/3 vezes Bzão Hzão, menos Bzinho Hzinho. Não é isso? Agora veja só. Se você disser que a altura desse tronco é K é a altura do tronco. Então a altura do tronco mais a altura da redução é igual à altura da pirâmide inicial, que é a ampliação. Então, Hzão é Hzinho mais K. O Hzão, esse Hzão daqui, é o Hzinho mais K. Então, o volume do tronco é 1/3 de Bzão vezes Hzinho mais K menos Bzinho Hzinho. Então, o volume do tronco é 1/3 vezes, eliminando parênteses, Bzão Hzinho mais Bzão K menos Bzinho Hzinho. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa relação daqui, essa relação, qual, vou até levar ela para lá em vermelho. Em vermelho. Bzão está para Bzinho, assim como Hzão está para Hzinho ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada de ambos os membros, fica a raiz quadrada de Bzão sobre Bzinho é igual a raiz quadrada de Hzão sobre Hzinho ao quadrado. Cancela o quadrado com o radical. Raiz de Bzão sobre Bzinho é raiz de Bzão sobre raiz Bzinho igual a Hzão sobre Hzinho. Certo ou não? Sensacional. Então nós temos que Hzinho raiz Bzão
Hzinho raiz Bzão é igual a Hzão, a altura da pirâmide inicial, que é Hzinho mais K vezes raiz Bzinho. Então, Hzinho raiz Bzão é igual a Hzinho raiz Bzinho mais K raiz Bzinho. Passando esse Hzinho raiz Bzinho para o primeiro membro e botando o H em evidência, fica aqui Hzinho vezes raiz Bzão menos raiz Bzinho é igual a K raiz Bzinho. Então, o Hzinho é igual a K raiz Bzinho. Esse K é a altura do tronco. Esse Bzinho é a base menor do tronco, que é a base da pirâmide, que é a redução, sobre raiz de Bzão menos raiz de Bzinho. Então, veja, eu agora vou voltar para aqui e fazer o que aqui? O que eu vou fazer é onde tem o Hzinho, substituir por K raiz Bzinho sobre raiz Bzão menos raiz Bzinho. Não sem antes fazer uma arrumação aqui, veja só. Daqui, viu? Venha para aqui. O volume do tronco é igual a 1/3, que multiplica quem? Bzão K mais Bzão Hzinho menos Bzinho Hzinho. Botando o Hzinho em evidência, fica mais Hzinho vezes Bzão menos Bzinho. Legal ou não? Então, o volume do tronco é 1/3 vezes Bzão K mais o Hzinho. Só que este Hzinho é isso aqui. Então fica mais K raiz Bzinho sobre raiz Bzão menos raiz Bzinho vezes Bzão menos Bzinho. Agora veja, nessa fração aqui, eu vou racionalizar esse denominador. Como é que eu racionalizo esse denominador? Multiplicando pelo seu conjugado. Raiz Bzão mais raiz Bzinho, raiz Bzão mais raiz Bzinho. Tenha paciência. Então fica que o volume do tronco é 1/3 vezes Bzão K. Agora observe que coisa maravilhosa. Raiz de Bzão menos Bzinho, assim, mais. Agora observe isso. Raiz de Bzão menos raiz Bzinho vezes raiz Bzão mais raiz Bzinho dá Bzão menos Bzinho. Então fica Bzão menos Bzinho vezes K raiz Bzinho vezes raiz Bzão mais raiz Bzinho. K raiz Bzinho vezes raiz Bzão é K raiz Bzão Bzinho, K raiz Bzinho vezes raiz Bzinho mais K Bzinho.
Professor, não entendi não. K raiz Bzinho vezes raiz Bzinho, K raiz Bzinho vezes raiz Bzinho. Raiz Bzinho vezes raiz Bzinho é Bzinho, né? Porque é K vezes raiz de Bzinho ao quadrado, cancelou. Alguma dúvida? Sobre quem? Raiz de Bzão menos raiz de Bzinho vezes raiz de Bzão mais raiz de Bzinho é Bzão menos Bzinho. Professor, eu não entendi de novo. Deixe-me explicar a você com muito amor. Tenha calma. O quê? Raiz de Bzão menos raiz de Bzinho. Raiz de Bzão menos raiz de Bzinho vezes raiz de Bzão mais raiz de Bzinho. Isso é igual a... Isso é um produto notável do tipo A menos B vezes A mais B, que é o quadrado de A menos o quadrado de B. É como se o A fosse raiz Bzão e o B fosse raiz Bzinho. O A fosse raiz Bzão e o B fosse raiz Bzinho. Então fica o quadrado da raiz Bzão, que é Bzão, menos o quadrado da raiz Bzinho, que é Bzinho. Entendeu por quê? Aí agora cancela. Bzão menos Bzinho, Bzão menos Bzinho. O volume do tronco, vamos colocar aqui mesmo, o volume do tronco é 1/3 vezes Bzão K mais K raiz Bzão Bzinho mais K Bzinho. Então, o volume do tronco é, colocando K em evidência, colocando o K em evidência, o volume do tronco é K, a altura do tronco, sobre 3, vezes a área da base maior do tronco, mais a área da base menor do tronco, mais a raiz quadrada do produto entre a área da base maior e a área da base menor. Por sinal, isso aqui é a média geométrica das áreas das duas bases. Então, o volume de um tronco de pirâmide, que é a parte da pirâmide que fica entre o plano da base e o plano de secção, o volume do tronco é a altura do tronco sobre 3 multiplicado pela área da base maior do tronco, mais a área da base menor do tronco, mais a média geométrica entre as áreas das bases maior e menor do tronco. Sensacional! E com isso, nós encerramos pirâmides, não sem antes dar uma olhadinha aqui nos slides. Outra coisa, professor Edinaldo, que conta grande foi essa? Meu filho, isso é uma dedução. Você não vai fazer isso na hora da prova do Enem. Porque o que a prova vai pedir é o volume do tronco. Eu fiz tudo isso para você saber que o volume do tronco é igual a altura do tronco sobre 3 multiplicado pela área da base maior do tronco, mais a área da base menor do tronco. Por sinal, a base menor é uma redução da base maior e a base maior é uma ampliação da base menor, mais a média geométrica entre essas áreas. Dando uma checagemzinha aqui nos nossos slides de tudo que nós vimos, isso tudo aqui é a pirâmide inicial, esse é o plano da base, esse é o plano de secção. Aí você fica aqui com essa piramidezinha que é a redução da secção para cima,
com altura H, área de base B minúsculo, aresta da base L minúsculo, e a pirâmide inicial com altura H maiúsculo, área de base B maiúsculo e aresta da base L maiúsculo. Aí a área da base maior, a área da base da pirâmide maior está para a área da base da pirâmide menor, assim como o quadrado da razão entre as alturas, ou o quadrado da razão entre as arestas de base, que são as razões de semelhança. E a razão entre os volumes com o cubo da razão de semelhança. Essa parte aqui, da vareta para baixo, essa parte que fica entre o plano da base da pirâmide inicial e o plano de secção, é o tronco. E o volume do tronco é a terça parte da altura do tronco, a altura do tronco dividida por 3, mais a área da base maior do tronco, mais a área da base menor do tronco, mais a raiz quadrada do produto entre as áreas da base maior e base menor do tronco, ou seja, a média geométrica entre as áreas das bases. E com isso, nós concluímos pirâmides. Vamos em seguida aos exercícios.